Nós estamos tendo recentemente uma grande leva de adaptações literárias para o audiovisual. Algumas melhores, outras nem tanto, mas o fato é que de um tempo para cá, essas produções têm sido bastante presentes. Já tivemos o Morro dos Ventos Uivantes lá no comecinho desse ano. Teremos a série de Harry Potter pela HBO Max, mais uma adaptação de As Crônicas de Nárnia prevista para o começo do ano que vem, dirigido por Greta Gerwig, e motivado pelo vídeo que eu fiz sobre a adaptação de A Odisseia dirigida por Christopher Nolan, que eu vou deixar aqui nos cardzinhos, caso você tenha alguma curiosidade de ir lá ver a minha opinião. Eu fiquei com bastante vontade de vir aqui falar sobre algumas das minhas adaptações literárias favoritas para o cinema. Só que se eu fosse falar de todas, esse vídeo provavelmente ia ficar com 4 horas de duração. E aí eu não ia querer gravar, você provavelmente não ia querer assistir, ia ser um negócio bem chato. Então, para esse vídeo ficar com um tamanho um pouquinho mais razoável, eu resolvi trazer apenas 3. E aí depois, mais pra frente, quem sabe se rolar algum interesse, se eu acabar assistindo ou lendo mais alguma coisa que vale a pena entrar em uma outra listinha, eu posso trazer mais 3 e depois mais 3 e assim por diante. Dessa forma não fica cansativo pra ninguém e você aí, quem sabe, consegue pegar algumas boas indicações ao longo do tempo, certo? E só para não ficar muito tabajara aqui o negócio, eu resolvi estipular apenas uma regrinha pra gente seguir. Só vale falar de adaptações das quais eu li o material original, ou seja, nesse caso aqui, o livro. E meio que acabei escolhendo basicamente obras que eu gostei dos dois, tanto do livro quanto do filme. Então, por exemplo, As Pontes de Madison, do Clint Eastwood, é um filme que eu sou completamente apaixonado. E ele é uma adaptação de um livro. Livro esse que eu não tenho a menor vontade, menor curiosidade de ler. Então, bom, ele é um filme bom? Sim, com certeza, ele é um filme excelente. Mas ele não vai entrar aqui nessa lista, porque eu não li a obra original. Então, eu não tenho como saber se ela é uma adaptação legal. Não posso colocar aqui como uma das minhas adaptações favoritas e tudo mais. Então vamos seguir essa regrinha. E eu acho que eu já falei demais, né? Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Sabe, eu me sinto trapaceando um pouco colocando esse título aqui. É exatamente por isso que eu vou colocar ele em terceiro lugar. Normalmente, quando a gente pensa em uma adaptação, é mais comum a gente pensar em um filme que adapta um livro, né, uma obra que foi escrita previamente, certo? O que não é o caso de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Acontece que esse livrinho aqui, escrito por Arthur C. Clarke, foi produzido meio que em paralelo com o roteiro do filme, escrito em conjunto com o próprio Stanley Kubrick, explicando um pouquinho mais das passagens dessa história. Mas o mais curioso é que, apesar dele conseguir se aprofundar mais em várias questões, vamos dizer assim, como explicar mais ou menos o que são os monolitos e os efeitos e visões que eles causam nos australopitecos do começo da história, por exemplo, ou se aprofunde mais nos conflitos psicológicos, se é que dá pra chamar assim, do HAL 9000, ele consegue ser, meio que assim como o filme, um tanto contemplativo. Ambas parecem ser obras que estão mais interessadas em colocar ideias e por vezes até imagens um tanto psicodélicas na sua cabeça, causando o mesmo efeito que o próprio monolito causa aqui durante essa história, do que propriamente explicar tudo de forma bem mastigadinha para que você entenda alguma coisa, se é que tem algo para ser entendido aqui, né? E ainda que haja sim algumas pequenas mudanças, como por exemplo, no filme, se eu não me engano, o destino final da missão ali dos astronautas é Júpiter, né? Enquanto aqui no livro, eles meio que só usam Júpiter, a gravidade de Júpiter, para dar um empurrãozinho até Saturno, que é onde de fato é o destino final da missão. Deu pra ver que eu manjo tudo de astronomia e os caramba, né? Só que não. Eu acho que essas são duas obras absolutamente complementares e igualmente espetaculares. Enquanto Kubrick nos mostra de forma mais direta essas passagens, estimulando de certa forma nossos sentidos com as imagens, as cores, os sons, ou melhor, a ausência de sons em diversos momentos, o Arthur C. Clarke nos ajuda a traduzir muitos desses momentos. Falando de forma bem básica, pense no filme como o monolito em si. Aquele objeto intrigante e misterioso que mostra imagens e
prende a atenção dos personagens, mantendo eles olhando fixamente. E o livro são os pensamentos, a expansão da mente, vamos dizer assim, tudo que o Monolito coloca na cabeça desses personagens quando eles entram em contato com ele. Em segundo lugar, é claro que eu não poderia deixar de trazer um representante brasileiro para essa lista, certo? Então o escolhido da vez foi Vidas Secas, filme de 1993 dirigido por Nelson Pereira dos Santos, adaptação do clássico da literatura nacional de mesmo nome, escrito por Graciliano Ramos. O mais curioso para mim em relação a esse livro, principalmente depois que eu reli ele recentemente, é que, bom, apesar dele estar repleto de palavras, o que é meio óbvio, porque ele é um livro, existe aqui uma certa produção de silêncio que muito me intriga. De alguma forma, ele consegue te passar essa sensação de calor e cansaço, onde às vezes o simples ato de falar pode gerar um certo desgaste desnecessário, vamos dizer assim. Então ele opta por ser mais íntimo, se comunicar mais pelos pensamentos desse personagem, aos quais nós temos acesso graças a um narrador onisciente, do que propriamente expondo isso através de diálogos uns para os outros ali, né? Isso eu digo os personagens, no caso. E olha, o que o Nelson Pereira dos Santos conseguiu fazer com esse filme é realmente impressionante. É claro que o próprio conteúdo do livro já seria meio que por si só um prato cheio para representar uma estética da fome. Só que a forma como o diretor resolve mostrar isso em tela, para mim, consegue potencializar ainda mais esse efeito. O filme é cru, sem pretensão nenhuma de ser bonito ou agradável para os olhos do espectador. A luz é estourada e representa bem o calor violento do sol do sertão. A câmera muitas vezes é colocada bem próxima do rosto dos personagens, quase nos obrigando a entrar na mente deles como narradores oniscientes, que conseguem entender a fome, o cansaço e o sofrimento pelas suas expressões, suor e entre outras coisas. A câmera é meio invasiva, assim, em diversos momentos, mas eu particularmente não vejo uma espetacularização da miséria, que vai nem no sentido da beleza e nem no sentido do julgamento daquela família e da sua condição ali. Diferente de outra obra-prima da época, Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme de 1964 dirigido por Glauber Rocha, onde o sertão é gritado na sua cara e o oprimido se revolta. Devolve, ou pelo menos tenta devolver a porrada em quem os explorou durante tanto tempo. Em Vidas Secas existe uma certa resignação, que talvez nem seja a melhor palavra para se usar aqui. Não que Fabiano e sua família estejam acomodados com a situação, mas existe uma outra forma de se relacionar e lidar com isso. E mesmo assim, nem no livro, nem no filme eu vejo um julgamento do narrador ou até mesmo da câmera nesse sentido. O que eu percebo aqui é, na verdade, um certo afeto, sem intenção de espetacularizar a miséria ou a fome, apenas retratá-la de maneira visceral. Cara, é simplesmente brilhante. Chegamos na nossa última indicação, e aqui eu tenho que fazer um meia-culpa. Eu reconheço que esse talvez não seja o melhor livro que apareceu até aqui nessa lista, assim como também eu não acho que ele seja necessariamente o melhor filme dos quais eu citei aqui nessa lista. Então, por que ele está em primeiro lugar, você me pergunta? Bem, na verdade a resposta é bastante simples. É porque essas foram as obras que me fizeram mudar completamente a forma como eu enxergo adaptações hoje em dia. Vou tentar resumir a história aqui. Lá para meus 11 ou 12 anos de idade, o toca-discos da casa da minha avó ainda funcionava relativamente bem, e o meu passatempo favorito quando eu ia lá era pedir para ela ligar o negócio para eu ficar ouvindo os discos o dia inteiro se deixasse. Não tinha lá tanta coisa assim, mas tipo, o pouco que eu lembro que tinha eram coisas realmente interessantes que eu gostava bastante. Eu me lembro, por exemplo, do Face Value, do Phil Collins, do Invisible Touch, do Gênesis, Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas, e dentre outros discos assim que eu adorava ficar ouvindo quando eu ia pra lá. E eis que um belo dia, fuxicando ali, procurando alguma coisa nova pra ouvir, eu acho a trilha sonora de Blade Runner. Na época eu já era muito fã de Star Wars, então ainda que eu não conhecesse Blade Runner, eu reconheci o Han Solo, né, ou melhor, o Harrison Ford ali na capa, e decidi, depois que eu voltar pra casa, procurar o filme num desses sites alternativos, se é que você me entende, pra tentar assistir, né. Eu consegui achar o filme, assisti, não entendi muita coisa,
Mas alguma coisinha ali naquele negócio tinha me prendido de um jeito que depois eu voltei pra assistir esse filme mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e quando eu me dei conta, eu meio que assisti esse filme no mínimo uma vez por ano, e ele meio que se tornou meu filme favorito da vida, assim. E é claro que quando eu descobri, já com uns 17, 18 anos, que esse filme era na verdade uma adaptação de um livro chamado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de um tal de Philip K. Dick, eu fui correndo pra ler. E é aí que aconteceu um negócio engraçado, porque até essa época eu ainda era o tipo de gente, o tipo de leitor ou espectador, como quiser, que associava a qualidade de uma adaptação à sua fidelidade ao material original. Então, sendo Blade Runner um excelente filme, bom, eu fui ler o livro esperando encontrar nele o meu filme favorito. E eu não preciso nem dizer que isso não aconteceu, né? O nome de muitos personagens mudam, a personalidade deles mudam. Alguns personagens que tem aqui no livro sequer aparecem no filme e até mesmo a forma como eles interagem e agem naquele mundo, a cultura deles é meio que diferente, vamos dizer assim. Claro, tem suas semelhanças, mas em grande parte você vai perceber muitas mudanças assim, né? Porra, inclusive o próprio nome da obra, né? Tipo, o nome original é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, e o filme chama Blade Runner. Tipo, porra, nem o título do bagulho ficou igual, né? Basicamente o que se mantém é: Rick Deckard é um policial que precisa voltar ativa para aposentar um grupo de androides, no filme, chamados de replicantes Nexus 6, que fugiram ilegalmente para a Terra. E a essência da discussão, vamos dizer assim, né, o que de fato nos torna humanos, e é a coisa da empatia, também está representada nessas duas obras, só que também de uma certa forma diferente, mas absolutamente complementares. E na minha cabeça não fazia o menor sentido que duas obras tão diferentes, tão distintas, uma adaptação tão pouco fiel, poderia ser tão espetacular, sabe? Aquilo meio que bugou minha cabeça durante um tempinho e fez com que eu mudasse completamente de opinião. E é por isso que hoje em dia eu coloco essas duas obras aqui no meu lugar mais alto do pódio, como o meu livro e meu filme favoritos da vida. Não só pela suposta qualidade técnica deles em si, mas principalmente pela importância fundamental que eles tiveram em uma mudança, ao meu ver, positiva, minha enquanto leitor e espectador de filmes e de adaptações literárias. Então é isso, essas são as minhas 3 adaptações favoritas da história do cinema, e a aba de comentários está absolutamente aberta para você me julgar ou, preferencialmente, comentar o seu top 3 aqui embaixo, que tal? Antes de me despedir, eu gostaria de pedir encarecidamente que, caso você tenha caído aqui de paraquedas e ainda não conheça o Reenquadro, considere tornar-se um inscrito aqui do canal e, quem sabe, nos seguir nas nossas outras redes sociais. Os links estarão todos na descrição. Agora sim, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.